Seja bem-vinda mais uma vez, caríssima irmã. Obrigada. Nossa Senhora lhe acolhe. Amém. Boa noite. Boa noite. Salve Maria Imaculada. Salve. Olha, eu estava sentada ali e observando tanta gente num lugar desse. Eu me lembrei de um dia, enquanto eu esperava pelos meus filhos. O Senhor me disse: um dia você vai subir em um lugar e você vai dar o seu testemunho. E esse dia chegou. Esse dia é hoje. O Senhor me avisou isso antes. E é hoje. Eu estou muito feliz e agradecida por estar aqui. Eu gostaria de enviar um beijo para os meus filhos, para o meu marido que estão em casa assistindo a mamãe. Um beijo, meus amores. Mamãe está voltando amanhã. O papai ficou cuidando deles e está tudo bem, graças a Deus. O papai deu conta. E eu gostaria de falar o seguinte: a paz no mundo, ela começa pela nossa casa, pela nossa família. E Nossa Senhora disse em Fátima: rezem o rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. Se nós soubéssemos o poder que tem a oração do Santo Rosário, nós nunca mais deixaríamos de rezá-lo. E como tem sido bonito acompanhar tantos guerreiros rezando na madrugada. A sua oração move o céu. A sua oração move o céu. E assim foi lá em casa. Porque assim que eu me consagrei, me decidi pela consagração, me consagrei e eu entendi que Deus tinha um plano maior para minha maternidade e que meus filhos chegariam através da adoção. Mas o meu marido não estava muito bem maduro ainda nessa fase. Então o que eu fiz? Eu entrei em guerra com ele? Não. Eu quis permanecer em paz. Peguei a minha arma, me ajoelhei e rezei. Eu disse: mãe, se for da tua vontade, coloque no coração do meu esposo esse desejo também. Porque a adoção, ela deve partir de uma vontade do casal. Se for apenas de um, não vai dar certo. Então, se você está vivendo este momento hoje, porque eu sei que muitos casais passam por este momento, você não engravidou e somente você, mulher, ou somente você, homem, deseja adoção, reze, coloque no coração de Nossa Senhora e ela vai te dar a resposta. Ela vai tocar o coração da sua esposa, o coração do seu esposo, assim como fez com meu marido. O Eric, ele é professor, ele trabalha dando curso e ele viaja bastante. E ele dá curso e tem contato com muitas crianças. E um dia ele estava dando um curso e no final do curso, né, um aluno levanta a mão e pergunta: professor, o senhor poderia ser o meu pai? E ele olhou para aquele menino e não entendeu. Ele disse: mas não tem como eu ser o seu pai, porque você já tem um pai. E aquele menino virou e respondeu: não, eu não tenho pai. Eu não conheço meu pai. E o Senhor me deu atenção, o Senhor me abraçou, o Senhor me ensinou tantas coisas. O Senhor é divertido, engraçado. O Senhor bem que poderia ser o meu pai. E aí o Eric ficou desconcertado, né? Pediu licença, saiu da sala. E nesse momento, ele foi para o banheiro da escola e chorou. Nossa Senhora usou desse menino, através da minha oração, em silêncio, sem guerra, para tocar o coração dele e fazer ele entender que ele podia ser pai através da adoção. Então ele voltou para aquela sala de aula e disse para o menino: olha, meu filho, eu não posso ser o seu pai, mas eu te prometo que eu vou dar todo o meu amor para aqueles que serão os meus filhos um dia. Aquele menino veio, deu um abraço nele, chorou, se despediu e ele nunca mais viu aquele menino. Então, para você entender que a nossa oração em silêncio
move o céu inteiro, pela sua causa, pela causa da sua casa, pela causa da sua família. Então continue rezando o Santo Rosário todos os dias. Então, ele chegou em casa dessa viagem e falou assim: amor, o que você acha da gente adotar? E eu, que já tinha comentado algumas vezes sobre isso, né? E estava em oração esperando uma resposta, e recebi essa resposta com tanta alegria. Eu disse: agora mesmo, só se for agora. Providenciamos os papéis, demos a entrada no processo, né? Para quem está aí no processo, está iniciando, você deve procurar a vara da infância e da juventude da sua cidade, né? Providenciar alguns documentos, você vai passar por algumas entrevistas, vão visitar a sua casa, então você vai receber a habilitação, e você entra numa fila até que o seu filho chegue. E para isso nós precisamos também preencher um perfil no cadastro, né? De como seria essa criança, se você vai querer um menino, uma menina, se você aceita que a criança tenha alguma doença ou não, quantos filhos você vai querer ter. Você consegue ali preencher uma ficha. E nós preenchemos essa ficha. Nós colocamos no máximo 2 até 11 meses. Porque a gente tinha na nossa cabeça um ideal de que, bebezinho é mais fácil, porque vai crescer já do meu jeito, né? A gente vai educar do nosso jeito. Não vai vir cheio de traumas, né? Com tanta dificuldade, então vai ser mais fácil. E a gente colocou lá esse perfil. O tempo foi passando, a gente foi vivendo essa espera com muita alegria, já preparando a nossa casa. Eu tenho um canal no YouTube, a gente começou a gravar o diário de gravidez do coração. Muita gente faz, né, o diário de gravidez. E aí eu falei assim: não, eu quero viver todas as fases de uma gravidez. E aí eu fui gravando, e pessoas do Brasil inteiro foram acompanhando essa espera junto com a gente. E foi um tempo maravilhoso, porque a gente não esperou com tristeza, mas com alegria, certos de que Deus tinha algo maravilhoso para nós. E aí, Nossa Senhora já tinha atendido o primeiro pedido, né? Meu marido tinha aceitado. E aí eu falei assim: olha, mãe, a senhora já fez bastante, mas eu queria te pedir mais uma coisinha só. Que o meu marido também se consagrasse. Era o desejo muito forte do meu coração que ele também se consagrasse, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, que mudou totalmente a minha vida. E eu comecei a rezar nessa intenção. E com o tempo, depois da minha consagração, meu marido foi percebendo as mudanças em mim. Porque a consagração, ela gera frutos na nossa vida. Frutos de mudança. Frutos que geram luz para outras pessoas também. Eu fui melhorando a minha forma de conversar, a forma de agir com as pessoas, as minhas atitudes, porque Nossa Senhora estava comigo. Todos os dias eu convidava ela: mãe, me ensina a ser um pouquinho parecida com a senhora. E ela foi me ensinando como percorrer o dia a dia de uma casa como esposa, sabendo cuidar do meu esposo, sendo uma esposa carinhosa, presente, aquela mulher que reza, que está ali. Então, Nossa Senhora não falhou. E o meu marido se consagrou em 2019. É até recente, né? E foi um momento de muita alegria para mim, porque eu tinha certeza que nós estávamos olhando para a mesma direção. Ele já tinha se consagrado, estávamos vivendo com muita alegria esse tempo de espera. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se você espera os seus filhos através da adoção, pode ser que essa espera seja um pouco silenciosa e por vezes dolorida. Por quê? Numa gravidez biológica, você vê a barriga crescendo. As pessoas, quando ficam sabendo se é menino ou menina, já começam a preparar os presentes, o enxoval. E para nós, na adoção, é um pouco diferente. A gente não vê nada acontecendo externamente, mas interiormente, Deus derrama uma graça muito grande sobre o nosso coração. Porque Deus, sabe o que Ele faz? Em vez de crescer a nossa barriga, Ele faz crescer o nosso coração. Ele dilata tanto o nosso coração. E foi isso que nós fomos vivenciando nesse período. E uma vez, infelizmente, por preconceito das pessoas,
uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, Bruna, essa pessoa sabia já que nós íamos adotar. Toma muito cuidado, viu? Porque filho, através da adoção, dá muito trabalho. Vem cheio de trauma, depois na adolescência vai ficar rebelde, vai querer procurar a família de origem. Ó, você vai ter só problema. Ó, então toma cuidado, viu? Pensa direitinho e tudo. E aí eu virei para essa pessoa e falei: olha, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque eu tenho certeza de que Deus não me dá uma cruz maior do que aquela que eu possa carregar. Ele vai me dar exatamente aquilo que eu vou dar conta. E eu falei com ele assim: mas, olha, que filho que não dá trabalho? Né? Todo filho dá trabalho. Se a gente está buscando a santidade, se nós estamos olhando para o alto, nós temos que abraçar a nossa cruz. Sem cruz não tem como alcançar a salvação. Todos os santos sofreram muito, e nós queremos ser santos, mas sem sofrimento, sem cruz. Não tem jeito, nós precisamos abraçar a nossa cruz. E eu falei com ele: olha, eu estou pronta para abraçar tudo que o Senhor me enviar. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então ele ficou meio desconcertado, né? Ficou em silêncio, enfim. E aí um certo dia, durante essa espera, eu cheguei em casa. Já fazia quase 2 anos que nós estávamos na fila da adoção. Eu cheguei em casa, abri a porta do quarto, estava lá o meu marido montando um berço no meio do quarto, porque nós já estávamos decorando o quartinho, né? Já tinha algumas coisinhas, livrinhos, Bíblia da criança, já tinha terço, né? Que a gente foi recebendo dos avós, dos tios, das tias, que acolheram com muito amor essa adoção. E eu cheguei e vi aquela cena e lembrei de São José. São José era carpinteiro. E eu vi o meu marido, que tinha aceitado a adoção, que tinha se consagrado a Nossa Senhora, e ele estava montando um berço. E naquela hora, eu me lembrei de uma palavra: o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E aí, na hora eu falei assim: nossa, mas a gente vai ficar com esse berço por quantos anos mais aqui no quarto? Pensei comigo, eu falei, porque a gente tinha ganhado esse berço de um casal de amigos. E eu não sabia que o Eric ia montar. Porque na minha cabeça ia deixar desmontado e quando as crianças chegassem a gente montaria, né? Mas não, ele montou aquele berço. E aquela atitude dele fez toda a diferença. Porque nós passamos a viver como se os nossos filhos já tivessem chegado em casa. E o berço estava montado no quarto, a gente passava pelo quarto, na porta eu coloquei uma oração do Santo Anjo da Guarda. E eu sempre rezava pedindo que os santos anjos trouxessem os nossos filhos. Eu pedia para Nossa Senhora para poder cobrir com o manto e proteger onde quer que eles estivessem. E aí nós passamos a viver como se os filhos já estivessem lá, né? Então, de noite, a gente ia dormir, e aí eu falava: chorou, é a sua vez, pode ir. E depois ele falava: olha, agora é a sua vez, prepara a mamadeira. Então nós começamos a viver aquilo com tanta alegria, com tanta alegria. E eu tive a certeza de que os anjos já estavam trazendo os nossos filhos. Então, nós começamos a rezar com mais fé, pedindo, clamando, isso em 2019. Eu já tinha feito novena a vários santos, já tinha pedido, feito várias novenas. E olha, eu te falo uma coisa, nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Se você está rezando, meu irmão, minha irmã, já tem tempo que você reza, e você não vê nada acontecendo, tenha a certeza, a sua oração está movendo o céu. No momento propício, o seu milagre vai chegar, e vai ser abundante. E aí foi nesse tempo que eu conheci Santa Filomena.
eu estava em oração pedindo um sinal de Deus para aquele tempo que nós estávamos vivendo, de espera, né? Então, através de um livro que eu recebi, eu conheci a história de Santa Filomena. Santa Filomena, quem aqui conhece a história dela? Levanta a mão. Santa Filomena. Olha, Santa Filomena não me enviou aqui à toa, viu? E aí, através desse livro, eu conheci a história dela. Ela é padroeira das futuras mães e das crianças e de todos os filhos de Maria. Olha só, como que são as coisas, né? Encaixou direitinho, eu falei assim, pronto. É através dela que eles vão chegar. Comecei a fazer a novena. Para você saber um pouquinho da história dela, Santa Filomena foi uma virgem mártir. Ela morreu com 13 anos de idade, sem negar a sua fé. Ela foi torturada e sofreu muito, mas vários milagres aconteceram no tempo de tortura. Ela foi presa num cárcere e Nossa Senhora apareceu para ela e disse: filha, o seu sofrimento já está quase chegando ao fim, aguenta firme, eu estou com você. E depois de um dia que ela tinha sido muito açoitada, estava muito machucada, no dia seguinte, ela acordou sem nenhum ferimento. E todas as vezes que aconteciam esses milagres, muitas pessoas se convertiam. Então Deus permite o sofrimento para a conversão de muitas almas. Depois, Santa Filomena, por não ter aceitado casar com o imperador Diocleciano, por ela não ter aceitado, ele foi ficando com muita raiva. Então, ele pediu para que os soldados atirassem flechas sobre ela. Porém, as flechas voltavam e acertavam os soldados. Depois, ele pediu para que colocassem fogo nas flechas, porque ele achou que era alguma coisa estranha estava acontecendo. E as flechas não atingiam Santa Filomena. Voltavam e matavam os soldados. E nisso, muitas conversões, muitas pessoas se convertiam. Depois ele pediu para amarrar uma corda no pescoço dela, amarrou uma âncora, jogou no rio Tibre, os anjos vieram e cortaram a corda e levaram até a margem. Santa Filomena ficou com as roupas secas e a âncora está até hoje no fundo. E por fim, ele mandou decapitá-la. Ela não negou a sua fé. Assim também nós não devemos negar a nossa fé. E Santa Filomena passou a ser nossa amiga dentro da nossa casa. Se você não sabe, tem o cordão de Santa Filomena. É uma devoção muito linda. O cordão vem com 5 nós, e aí você faz a novena, e o sinal de Santa Filomena é aparecer mais um nó no seu cordão. Milagrosamente, ela vem e faz o nó. Aqui eu trouxe comigo uma relíquia dela. Então, eu disse para Santa Filomena: se os nossos filhos chegarem em 2020, que era o ano seguinte, eu para sempre divulgarei essa devoção. Se eu estou aqui é porque eles chegaram, né? Então, nós recebemos a grande notícia dos nossos filhos no dia 29 de maio de 2020. Mas antes eu gostaria de ler completa essa palavra que está em Hebreus 10. Você pode pegar na sua casa, anote essa palavra para você rezar com ela depois. Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco. E o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Essa foi a palavra daquele dia do berço, sabe? E o Senhor falou: ainda pouco tempo, bem pouco. E isso foi em novembro de 2019. E os nossos filhos chegaram em maio de 2020. Foi pouco tempo, né, mesmo. Então, nós recebemos a notícia mais surpreendente das nossas vidas. A partir daquele dia, a nossa vida mudaria para sempre. Eu estava voltando de uma outra cidade
e recebi uma mensagem no meu celular. Dizia assim: existem 5 crianças que precisam de um pai e de uma mãe. Me ajuda a encontrar esse pai e essa mãe para essas crianças? Eu recebi essa mensagem da minha amiga Kátia, que tem um grupo de intercessão pelas famílias que esperam pelos filhos. Uma intercessora de muita fé, que me ajudou muito nesse caminhar. Então, eu olhei para o meu esposo, já com lágrimas nos olhos, porque eu já tinha tido a certeza no meu coração que eram eles. Porque Santa Filomena me deu essa certeza. Eu olhei para ele e falei assim: aqui, os nossos filhos chegaram. Ele falou: é? Eu falei: é. E são 5. Aí ele olhou e falou: 5? Falei: 5. E eles estão em outro estado. A gente vai ter que viajar. Aí ele virou para mim e falou: vamos embora. Vamos buscar os nossos filhos. E aí, nós arrumamos as malas. Eu me lembro de estar com o cordão de Santa Filomena. E o grande milagre do cordão aconteceu para nós. O 6º nó apareceu. E era a confirmação de que Santa Filomena tinha intercedido por nós e que a nossa vitória tinha chegado depois de 10 anos de matrimônio. Nós nos casamos em 2010. E eles chegaram 10 anos depois. Então, se você está esperando, já tem muito tempo, e você está aí desfalecendo, o Senhor não se agradará daqueles que desfalecem, que perdem a fé, que desanimam no meio do caminho. Então eu te falo: força, guerreiro. Ó, já estou virando Instituto Regis. Força, guerreiro. Não desanima, não. Continua rezando. Santana e São Joaquim esperaram por muitos anos, cerca de 20 anos, para conceber quem? Nossa Senhora. Os filhos gerados em oração serão grandes profetas. A sua dor, a sua luta, ela tem um propósito. Se você está sofrendo hoje, é porque o Senhor quer que você dê o seu testemunho um dia. Então viva com alegria, abrace a sua cruz, não desista. Vale a pena, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida. E olha, Nossa Senhora, quando ela está presente, nas bodas de Caná ela estava. O milagre foi abundante. E uma vez eu escutei essa palavra de um grande amigo, e ele me disse: olha, irmã, o seu milagre vai ser abundante, porque Nossa Senhora está aí. E nas bodas de Caná, onde a gente talvez ache que chegou o fim da festa, talvez na sua vida não tem mais o vinho da alegria, porque você achou que já chegou o fim da festa. Mas se Nossa Senhora estiver lá, o milagre vai acontecer. Através da intercessão de Nossa Senhora, a água vai se transformar em vinho. E não vai ser qualquer vinho, não. Vai ser o melhor vinho da graça de Deus para a sua vida. Toma posse disso hoje. Então, nós fomos encontrar os nossos filhos. Eu me lembro de estar arrumando as malas. Eu já estava tremendo, já ansiosa para esse encontro. Eu acho que deve ter sido quando a bolsa rompeu, né? A bolsa estourou e a gente tinha que ir correndo para o hospital, né? Que já ia nascer. Então assim nós fizemos. Arrumamos as nossas malas e fomos. No caminho a gente foi pensando que a partir daquele dia, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Que aquela casa, que era muito silenciosa um dia, receberia os maiores sorrisos, as maiores alegrias daquelas crianças chegando naquele lar. Naquele lar que por muitas vezes existiu choro, mas existiu sempre um casal que nunca desistiu de rezar, que sempre estava firme em oração. Então, nós chegamos lá, chegamos já no lugar onde a gente ia conhecer eles, ficamos numa salinha,
E naquela salinha onde tinha aqueles brinquedos, eu me lembrei das salas de espera que eu fiquei na minha vida durante tantos exames que eu tinha que fazer. Na época mais difícil, onde eu estava tentando engravidar e não conseguia. E naquela sala de espera, eu senti um verdadeiro amor de Deus, curando aquelas humilhações que eu tinha passado naquele processo tão doloroso da infertilidade. Então eu lembro de ter segurado a mão do meu esposo. A gente se olhou e falou: chegou a hora. Eles já vão nascer. Então nós subimos uma sala, ficamos lá em cima, conversamos com os psicólogos, diretor do abrigo e tudo mais. E depois de quase uma hora de conversa, eles chamaram eles. Primeiro veio o meu filho mais velho. Um beijo, meu amor. Mamãe te ama, viu? Vitor Gabriel. Ele tinha 10 anos. Ele abriu a porta, chegou, olhando meio para baixo, entrou, e aí perguntaram para ele: você aceita ela e ele como seus pais? E ele balançou a cabeça dizendo que sim. Eu me levantei, já chorando muito, e ele também. E ele me deu um abraço muito forte, e eu senti naquele abraço um abraço de saudade. Um abraço de saudade, porque no coração de Deus, aquele filho já tinha sido gerado desde a eternidade. Deus, nos seus mistérios e nos seus planos, já sabia que aquele filho seria meu. Então eu abracei, matando aquela saudade dos 10 anos que eu não estava presente. Que ele precisou de mim e eu não estava lá. Mas Nossa Senhora estava. Então ele veio, sentou do nosso lado, nós conversamos um pouco, e ele começou a perguntar algumas coisas, perguntou o nosso nome, a gente foi conversando, e aí ele falou assim: eu posso chamar de tio ou de pai, de mãe? De tio, de tia? Eu falei assim: olha, fica à vontade. Aí ele falou assim: então é pai e mãe mesmo. Porque Nossa Senhora já tinha preparado o coração deles para viver isso. Por quê? Pela nossa oração. E depois chegou a minha menininha, Maria Vitória. Filha, um beijo. Mamãe chega amanhã, viu? Chegou a minha pequenininha. Ela veio correndo, me chamando de mamãe. Sentou no meu colo. E geralmente os filhos não nascem falando, né? Geralmente demora um tempo ainda para falar. E eu, naquele dia do meu parto, de 5, eu já tive a graça de minha filha me chamar de mamãe, imagina. Imagina a alegria. Depois chegou mais um, o Jefferson Rafael. Um beijo, meu amor. Ele disse que quer ser padre. Né? Tá nas mãos de Deus. Ele chegou rapidinho, já querendo tomar o lugar da irmã no meu colo, sentou no outro lado e já veio chamando de mamãe também, me abraçando, e já foi virando aquela festa. Eu já comecei a ficar suada, e já chegou o outro depois, Tiago Miguel. Tiaguinho, toda vez que fala Miguel, ele fala: olha, mamãe, sou eu, o anjo, o arcanjo Miguel. Ele chegou mais desconfiado, assim, mais quietinho, e sentou no colo do pai dele. E por último, veio o pequenininho, bebezinho, Cauê Felipe. Um beijo, meu amor. Ele chegou de chupetinha, coisa mais fofinha. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Colocaram ele no meu colo, e eu me vi naquele momento rodeada de crianças. E eu senti uma alegria profunda, porque o céu estava em festa. Naquele momento, o bem triunfou sobre o mal.
Jesus tinha ressuscitado. A gente passa pela cruz, meus irmãos, mas depois vem a alegria da vitória. Você passa pela cruz, mas a alegria que Deus tem preparado para você é indescritível. Eu me vi naquele momento acolhendo aquelas crianças para sempre, como os meus filhos. Eles tinham nascido para nós naquele dia. E foi muita alegria, muita alegria. Então nós começamos a visitá-los no abrigo, todo dia a gente visitava, porque tem um processo de adaptação com as crianças. E toda vez que a gente ia embora, eles ficavam chorando, chamando a mamãe e o papai. E depois nós passamos a visitar com mais frequência, ficar mais tempo, já fomos participando das rotinas deles, dando a comidinha, a mamadeira, dando banho, trocando fralda. E deu tudo certo. Meu marido, olha, tirei o chapéu para ele, viu? Porque ele falava assim, eu acho que eu não vou trocar fralda, não. Aí eu falei assim, não, amor, na hora certa vai. E ele falava, não, então tá, o instinto paterno eu vou conseguir então. E a primeira fralda, adivinha quem foi que trocou? Foi ele. Porque o meu filho Tiaguinho, ele queria o papai que trocasse. Quero o papai, e foi o papai. Então nós começamos a viver tudo aquilo que era o nosso sonho. Só que olha só como que são as coisas de Deus. Lembra daquele perfil que nós tínhamos preenchido um dia? De 2 crianças, bebês e tal. Deus realizou o que Ele tinha sonhado. E não o que estava no nosso coração. Porque muitas vezes a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Né? Porque, poxa vida, já passei pela infertilidade. Né? Agora vou adotar, então vou escolher, né? Mas não, o Senhor tem muito mais para realizar. E que grande alegria foi viver estes momentos. E eu não me esqueço um dia que nós estávamos nesse processo de adaptação, e aí nós estávamos no quarto, com todos os 5, e minha filha ficou olhando assim, admirando aquele momento assim. Ela virou para mim e falou assim, mamãe, isso aqui que é uma família de verdade, né? E eu me lembro de ter ficado emocionada, porque aos olhos de uma criança de 6 anos, que tinha sofrido negligência, muitas coisas difíceis, na cabecinha dela, ela entendeu o que era uma família de verdade. O pai, a mãe, os filhos, em harmonia, porque nós estávamos conversando, brincando, estávamos todos juntos. Ela entendeu o que era uma família de verdade. A família de verdade não é somente aquela que gera no ventre, mas sobretudo aquela que gera os seus filhos no coração. Você que tem filho, filha, já tem os seus filhos, você precisa adotá-los também. Mesmo que tenha nascido do seu ventre, mãe, você precisa adotar essa criança como seu filho. Você precisa ensinar os seus filhos o caminho da fé. Então nós estamos vivendo isso de uma forma tão linda e tão rica. E através da adoção, o Senhor me deu uma experiência muito linda, que ultrapassa todo o preconceito, que ultrapassa tudo aquilo que é barreira, que talvez você tenha ainda em relação à adoção. Quando nós recebemos os nossos filhos, foi como se nós tivéssemos recebido o próprio Cristo na nossa casa. Só que na adoção, esse Cristo, ele vem machucado, ele vem chagado, muitas vezes crucificado, porque aos olhos do mundo aquela criança não tem jeito, aquela criança já tem mais idade, já é uma adoção tardia, uma criança que não tem jeito. Mas para Deus tem jeito. E aí Deus nos deu a missão tão linda de curar, de sarar as feridas daquele Cristo que nós recebemos chagado.
O Senhor te chama, através da adoção, a curar as feridas destes pequeninos que sonham com uma família. Talvez o seu filho já nasceu e está num abrigo agora, sonhando com o seu beijo de boa noite. Essas crianças sonham com uma família. Nós visitamos vários abrigos, e neste abrigo onde nós buscamos os nossos filhos, tinham outras crianças lá, que também começaram a nos chamar de pai e mãe. Mas naquele momento nós não podíamos adotá-las também. Então, essas crianças estão esperando pelo seu sim, para receber um abraço de boa noite, um beijo de boa noite. E os nossos filhos, eles não conheciam a Deus. Eles não sabiam quem era Nossa Senhora, não sabiam sobre os santos. E com o tempo, nós fomos ensinando todas essas coisas. E como é lindo ver o coração de uma criança que tem ânsia por receber o eterno na sua vida. E eles foram recebendo tudo isso que nós fomos ensinando para eles. Desde o início, nós ensinamos a rezar o Santo Terço. E desde o início, eu sempre disse para eles, se tem uma coisa que mamãe e papai vão ensinar para vocês, e se mamãe e papai conseguirem ensinar isso, nós vamos ser vitoriosos. Oração do Santo Terço. Eu falei com eles, olha, vocês podem aprender muitas coisas, vocês podem se formar em faculdade, serem médicos, engenheiros, fazerem tudo. Mas isso o mundo pode tirar de vocês. Agora, a oração do Santo Terço, a fé, a vivência na fé, isso ninguém vai tirar de vocês. Então, desde o início nós fomos ensinando. Tem até uma imagem muito linda, pode colocar se quiser, das crianças rezando. Se a oração de um adulto move o céu, imagina a oração de uma criança. Então nós fomos ensinando os nossos filhos o caminho da fé, a buscar a salvação, que buscar o céu era mais importante. Então, eles foram aprendendo isso dia a dia. Dizer que é fácil, com 5, não é fácil não. Olha, lá em casa é igual lá na sua casa. Chama para rezar, um dispersa, o outro pula, o outro corre, o outro quer brincar, o outro quer comer o terço, o outro quer colocar o terço na cabeça. E aí você vai chamando, você vai ensinando, e Nossa Senhora vai encaminhando tudo. E nossos filhos vivem dentro deste ambiente cercado pelas coisas do céu. Um dia eu recebi uma mensagem num vídeo que eu postei dos meus filhos no YouTube, de uma brincadeira que eles fizeram no quintal de casa. E aí essa pessoa mandou uma mensagem assim: deixe essas crianças em paz, deixe elas ser crianças, deixem elas serem crianças, pare com esse fanatismo. Qual era a brincadeira dos meus filhos? Eles estavam brincando que um era Jesus, ia ser morto na cruz, os outros eram soldados, e aí martelavam, né? De brincadeira, lógico. Eles fizeram uma cruz, eles pegaram 2 pedaços de madeira e fizeram uma cruz. E nós não pedimos para eles brincarem disso. Nós não pedimos. Eu lembro que o Eric ia viajar, e a gente estava lá dentro, eles estavam brincando, a gente estava dando uma olhada. Escutei uns barulhos de martelo e prego, era o meu filho mais velho. Fiquei olhando. E eles falaram: papai, mamãe, a gente tem uma apresentação para vocês. Aí a gente desceu, eu falei: que será? Aí já fui com o celular, né? Falei: vou gravar, vamos ver o que vai dar. E eles estavam brincando. Ou seja, os nossos filhos vão transbordar aquilo de que eles estão cheios. O que você está entregando para o seu filho? Ele está cheio de vício no celular, de jogos, YouTube, vídeos à vontade para assistir o que quiser? Então eu respondi no meu coração, porque eu não respondi essa pessoa. Certas coisas a gente não precisa responder. Eu respondi no meu coração e comentei com meu esposo que a gente não obriga os nossos filhos a fazerem isso. Eles brincam de missa
O pequenininho pega o kit da missa que ele tem e fala: corpo de Cristo, mamãe, corpo de Cristo. E o meu coração derrete, né? Porque viver a maternidade e ainda estar colhendo esses frutos é algo maravilhoso. Então, ensine os seus filhos sobre a fé. Não ache que ele é pequeno demais para aprender. Não. O nosso filho de 3 aninhos já está rezando Ave Maria em latim. Por quê? Porque nós estamos ensinando. E isso dá trabalho? Muito. Eu abri mão da minha carreira, de tudo que eu poderia adquirir e ter sucesso na minha vida profissional, para estar com eles e me dedicar 100% a eles, porque isso é mais importante, isso é o essencial. Não deixe o seu filho largado, assistindo, vendo o que quiser, não. Ensine sobre as coisas do alto, e ele vai ser um santo. Um dia, tem muitos casos para contar, mas eu já estou encerrando, tá? Último caso, tá? Rapidinho. A minha filha, Maria, de 7 anos, ela estava numa dúvida vocacional. Ela estava em dúvida se ela ia ser freira ou se ela ia ser mãe. Aí ela estava: ô mamãe, eu não sei, sabe, eu queria tanto ser freira porque eu gosto de rezar, mas eu também queria ser mãe, porque eu queria, né, cuidar dos meus filhos, né, cozinhar, lavar roupa, fazer essas coisas. E eu estou em dúvida, sabe? Aí o meu outro filho, na época ele tinha 4 anos, 4 para 5 anos, ele chegou para ela e falou assim: Maria, para com isso. Para com isso. É só você pedir para Deus assim: Senhor, eu quero ser santa. E aí, Deus vai te mostrar, na hora certa, o que você vai ser. Falou brincando assim com ela. Aí eu olhei, né, escutei essa conversa toda. Nem precisei falar nada. Falei: é isso mesmo. Então, na hora certa, o Senhor nos mostra. Basta que busquemos a santidade. Então, vamos entregar a nossa família, consagrar a nossa família, a Sagrada Família de Nazaré. Porque este é o melhor caminho. Não existe outro. Este é o melhor caminho. Pegue sempre o seu rosário. Reze essa quaresma, do dia 2 até o dia 17. Se comprometa a levantar para rezar o Santo Rosário às 4 horas. Um exército está se levantando para ser luz para esse mundo. Vamos juntos até o fim. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena caminhar com Nossa Senhora. As nossas cruzes se tornam mais leves, mais doces, e tudo se torna mais fácil. Então é isso, agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui. Agradeço a Deus primeiramente por ter me dado esta graça de estar vivendo um pedaço do céu neste lugar tão abençoado que é o Instituto Hesed. Muito obrigada. Amém, Jesus. E olha, Bruna, gente, nunca a gente teve um encontro aqui que teve tanta criança. Nunca. Pode dar uma salva de palmas, né? Encontro das famílias. Então, olha, a Bruna falava do poder da oração das crianças. E eu vou contar aqui uma coisa que ela me contou no particular. Essa menininha de 7 aninhos disse: mamãe, você vai ter um bebê da sua barriga. E eu não sei se foi nessa intenção que todos eles fizeram a penitência. Gente, a gente fica até encabulado, como diz aqui no Ceará. As crianças fazendo sacrifício, fazendo penitência junto com a oração do terço, pedindo que Nossa Senhora alcance a graça dela engravidar. Por que eu fiquei tocado com isso? Eu quero pedir que ponha mais uma vez a imagem, olha, dessas crianças, são lá na Ucrânia. Pode ver que a imagem da Rainha da Paz está no meio das crianças, todas com o terço na mão, lá na cidade de Kiev, que está sendo bombardeada, rezando pela paz. O poder que tem a oração dos pequeninos. Eu vou pedir mais um segundinho da Bruna, só para ela contar para a gente como que são as penitências que os filhos dela fazem. Conta rapidinho, Bruna.
Eles fizeram a quaresma de São Miguel, ano passado. E a intenção da minha filha é o que ela sempre pede, que ela quer uma irmãzinha. E ela quer que nasça da barriga da mamãe. Eu falei, olha, Nossa Senhora, dá um jeito, né? Então, eles fizeram a penitência. A penitência de um deles era, mamãe, eu vou ficar sem escorregar no escorregador. Sem brincar no escorregador. Aí era engraçado porque, às vezes, esquecia, ele subia para escorregar, e falou, ó, sua penitência, ó. Aí ele descia, é mesmo. A outra, sem balançar no balanço. O outro, o pequenininho, eu vou ficar sem mexerica, mamãe. Porque ele gostava de 3 anos. E eles anotaram, escreveram as penitências e cada um pediu por uma intenção. E a intenção de um dos meus filhos foi ser santo. Senhor, me ajuda a ser santo. Esse que falou com a irmã, sabe? Me ajuda a ser santo, só isso. Então, gente, uma salva de palmas mais uma vez. Nosso Senhor está mostrando que é possível fazer da nossa casa uma sagrada família de Nazaré. Precisa ter essa fé. A Bruna se abriu, é uma graça de Deus. Ela pediu, ela esperou, o joelho no chão, o rosário. Ela não quis forçar o esposo a fazer o que ela sentiu. Ela entregou na mão de Deus e clamou, clamou. E Deus transforma a nossa família numa família de Nazaré. Ele transforma o caos no cosmo, no jardim do Éden. O nosso Deus pode fazer esse milagre. E hoje é terço todos os dias, não é, Bruna? Eu perguntei para ela, todos os dias rezando o terço em família. Eu peço mais uma vez que coloque essas crianças lá do local da guerra. Gente, se a gente tivesse noção do poder que tem o rosário em família, nós não deixaríamos um só dia de rezar. O poder da oração desses inocentes.